Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Os irmãos estiveram aqui domingo passado, preguei duas mensagens importantes e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que foi iniciado no domingo. Miqueias, capítulo 2, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, todo o capítulo 2 do livro do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 2, a Bíblia diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançando o cordel meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo ao seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos, ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Amém. Pai, temos a tua palavra aqui. E agora precisamos entendê-la, Senhor. Eu te peço, dá-nos entendimento da revelação da tua palavra. Mostra a cada um de nós o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. E que o Senhor fale conosco, Pai. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. Dá-nos entendimento, dá-nos a unção do Espírito Santo, para que a tua palavra ministrada seja compreendida e possa direcionar as nossas vidas. E eu te peço, ó Deus, a tua unção, preciso dela, para que eu possa ministrar a palavra, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, para que todos aqui sejamos edificados pela tua palavra. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, é um texto meio que complicado, não é? Do profeta Miqueias, falando a Israel, ao povo de Deus, não é? Como nós falamos aqui no domingo passado. Se falava ao povo de Deus, eu acredito que fala à igreja, amém? Porque nós somos povo de Deus, assim como Israel. A igreja não substituiu Israel, mas a igreja passou a ser também povo de Deus. Digo não substituiu porque Deus ainda tem promessas para Israel, ainda está cumprindo promessas a Israel e ainda vai levar adiante o seu plano com relação a Israel. Mas a igreja também entrou na categoria
de ser chamada povo de Deus. E o que Miqueias está aqui profetizando, orientado, dirigido por Deus, com a palavra revelada por Deus, é uma repreensão àquilo que aquele povo vinha fazendo, vinha praticando. O profeta é levantado por Deus para repreender a nação pelas suas práticas, não é? E como eu disse aqui domingo, a gente hoje olha para a igreja, o povo de Deus, e percebe também que algumas práticas daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem povo de Deus, também são dignas de repreensão, como estava Israel naquele momento. Por quê? Porque hoje temos uma igreja numerosa, muitas pessoas se dizendo cristãs, muitas pessoas se afirmando evangélicas, mas o que nos cerca no mundo em que vivemos hoje é um mundo de injustiça, um mundo de impiedade, não é um mundo de diferenças. Nunca vimos tantos problemas quanto estamos vendo agora no mundo de uma maneira geral. E a tendência é piorar. O mundo está indo de mal a pior. Mas a igreja, que algumas têm até crescido, não tem, de fato, feito diferença nesse quadro que nós estamos vendo no mundo. Então, o crescimento da igreja não tem mudado o mundo, não tem mudado a realidade que a gente tem visto. E por quê? Porque estas coisas que nós estamos vendo no mundo, nós também estamos vendo na igreja. Ou seja, a igreja não está fazendo nenhuma diferença. E na época de Miqueias, na época que ele profetizou, estas coisas também aconteciam no mundo. O mundo era um lugar muito ruim, mas o povo de Deus, que foi chamado e separado por Deus, estava se igualando ao mundo em que vivia, ao mundo em seu redor. Daí a necessidade da profecia, não é? Então, o que Miqueias está sendo levantado por Deus para acusar é esta proximidade do povo de Deus com o mundo. E ele está acusando os mesmos problemas que você encontrava no mundo, encontrando nas pessoas que se diziam povo de Deus. Mas, como eu disse, o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver porque hoje somos o povo de Deus. E um quadro muito parecido estamos encontrando na igreja. Na igreja em relação ao mundo. Nós temos visto que pouca diferença há. Muita gente, como eu disse, se dizendo evangélica. Mas quando você vai conversar com a pessoa, quando você vai observar as suas práticas de vida, as suas escolhas, as coisas que ela faz na sua vida, no seu negócio, no seu dia a dia, não são diferentes das coisas que as pessoas do mundo fazem. A única diferença é que ela diz que é evangélica e que ela vai à igreja, ela frequenta a igreja, até de repente com assiduidade. Mas na prática do dia a dia, ela é exatamente igual, busca as mesmas coisas que todo mundo ao seu redor. Então, Deus está aqui falando a Israel, e eu acredito que Ele quer falar também conosco, porque no povo de Deus hoje, a mesma impiedade está também se manifestando. E como é que nós hoje podemos identificar esse mesmo sentimento do povo de Israel no meio da igreja? É só olhar para o que a igreja ensina, para o que os crentes, entre aspas, estão vivendo, estão praticando, não é? Teologia da prosperidade, cada vez mais não é? Sendo moda nas igrejas, cristãos buscando a Deus porque querem de alguma forma melhorar, enriquecer, não é? E assim são também ensinados. Então isso é que tem feito na igreja o mesmo que aquela vivência fazia na época de Israel, não é? Então Deus está aqui através de Miqueias dando alguns alertas ao povo, chamando a atenção nessa profecia. Então essa profecia serve para nós, primeiro para nos alertar, para mostrar como Deus enxerga esse comportamento e mostrar para nós que se nós de alguma maneira estamos contaminados com alguma dessas ideias, a gente tem que repensar a nossa vida cristã. Esse é o objetivo do texto profético.
trazer uma palavra para consertar a nossa vida, a nossa prática cristã e a nossa vida cristã. Vamos ler então o texto e tentar entender um pouco mais o que está escrito aqui. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Deus começa a profecia dizendo: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O que Deus está dizendo aqui? Ele está falando de pessoas que maquinam o mal, que depois executam o mal à luz do dia e fazem isso porque, veja só o que ele está aqui afirmando: maquinam à luz da alva, praticam porque o poder está em suas mãos. Pessoas que detêm o poder, mas que acham que não tem limite o poder que elas têm. Elas podem fazer qualquer coisa, não é? Elas acham que têm poder e podem exercê-lo da maneira que quiser. Com isso, a gente teria aqui um monte de exemplos do que está acontecendo no nosso país, do que está acontecendo politicamente, pessoas sem escrúpulos, roubando, dominando, exercendo poder de forma tirana, mas também não esquecendo que Deus está falando ao povo de Deus, não ao povo do mundo. Ele está falando a Israel. Ou seja, há também em Israel quem age assim. Hoje nós temos a discussão, o crente deve ou não se envolver na política, ficamos discutindo sim ou não e tal. Mas muitas vezes, quando um cristão chega na política, faz as mesmas coisas que todo mundo faz. Não esqueça que o famoso Eduardo Cunha se diz cristão, né? Não esqueça disso. A gente então vai encontrar a mesma prática, o mesmo procedimento naqueles que dizem que são cristãos, mas que abusam do poder. Outra maneira de se abusar do poder, como hoje a igreja ensina a teologia da prosperidade, o triunfalismo, ensinando que cada um cristão é um filho do rei, que tem direito a isso, tem direito àquilo, nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Então, com esse discurso, você desculpa qualquer ato ilícito, qualquer coisa que eu faça, mesmo que seja roubando, mesmo que seja enganando, ganhando do outro, trazendo para mim. Eu já disse aqui algumas vezes, irmãos, que eu já ouvi gente dizendo, gente dessa teologia, ensinando as pessoas: olha, você tem que tomar o lugar do seu chefe no trabalho. Você que tem que ser chefe, você é cristão e ele não é. É você que tem que estar numa posição de destaque, não ele. Então, a pessoa ouvindo isso, ela trapaceia, ela faz o que quer para chegar ao seu objetivo. Porque assim é ensinada. Veja como esse pensamento se espalha no meio do povo de Deus, fazendo com que a gente viva tudo menos o Evangelho de Jesus. Mostrando que, em nome do poder que eu tenho, porque sou filho de Deus, sou filho do rei, porque Deus me ama, então eu tenho poder para fazer o que eu quero. E ainda ensina que Deus quer que eu faça isso, que Deus quer que eu assuma essa posição. Israel vivia isso no meio do seu povo, e Deus está aqui levantando Miqueias para repreender pessoas que usavam o seu poder em benefício próprio. Irmãos, a gente ainda vê isso acontecendo na igreja. Você ainda vê pastores, porque têm poder, usando o seu poder em benefício próprio. Você vê pessoas que começam a ser alguma coisa na igreja e se deixam transformar por isso. Como se diz no popular, subiu a cabeça do camarada, não é? Porque ganhou um cargo, ganhou uma posição. Já diz um ditado popular: dê poder a um homem e você conhecerá o seu caráter. Por quê? Porque a gente abusa do poder. E por que abusa do poder? Porque há uma sensação de impunidade, de que nada vai acontecer. Por que tantos roubaram tanto no nosso governo, queridos? Por quê? Pela sensação de que isso era feito há muito tempo e de que ninguém descobria, ou quando descobria não dava em nada. É a sensação da impunidade, que isso não será punido.
Então, essa sensação de impunidade, de repente, contamina também a igreja e a gente acha que pode fazer o que quiser em nome de Deus e do poder que Ele nos deu. O alerta inicial de Miqueias nesse capítulo é: não creia em impunidade. O que o homem semear, ele ceifará. Não há mal que vá durar para sempre sem o devido castigo, sem a devida punição. Porque Deus é justo, irmãos. É o primeiro alerta que Miqueias está fazendo. Não esqueça, ao povo de Israel. Versículo 3 e 4. Ele diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. No verso 3 e 4, Deus diz qual é a punição que virá para aqueles que praticam o que está escrito no verso 1 e no verso 2. Veja que Deus diz: eu estou projetando mal contra estes que fazem esse tipo de coisa. Então há um juízo de Deus já em andamento. Ou seja, Deus está ensinando que jamais se aproveitará o fruto da iniquidade. Embora por algum tempo a gente ache que está dando certo, a gente ache que está tudo bem, como já cansei de falar aqui para a igreja, irmãos, é porque a gente não vê o juízo sendo manifesto imediatamente, a gente acha que nada vai acontecer. A gente faz uma, faz duas, faz três e acha que nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo que Ele está projetando o mal. Para quem Ele está projetando o mal? Para o que é mal, para o que também faz o mal, como diz o verso 1 e o verso 2, para a família que faz o mal. Veja que há uma geração envolvida nesse tipo de comportamento e Deus está dizendo qual vai ser o que vão colher, porque não se aproveita o fruto da iniquidade. Por algum tempo você pode até aproveitar, mas isso não durará para sempre. É o alerta que Deus está fazendo aqui através do profeta Miqueias. E olha o que ele diz no verso 5. Portanto, olha só agora com atenção. Não terás aonde? Na congregação do Senhor, quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Primeira coisa, antes de entender o final desse versículo, não se admite esse tipo de comportamento na congregação do Senhor. Deus zela pela sua igreja. Embora hoje a igreja esteja assim tão descaracterizada, esteja tão bagunçada em alguns lugares, Deus está dizendo: não admito isto na congregação do Senhor. Ele diz que aqueles que fazem assim não serão admitidos, não serão aceitos na congregação do Senhor. Então Deus está falando de um juízo, em primeiro lugar, sobre a sua igreja. Porque se o mundo está difícil, a igreja tinha que ser melhor do que o mundo. Concorda comigo? Nós temos que ser melhores do que o que está acontecendo no mundo. Nós temos que ter um caráter melhor, um comportamento melhor, uma lisura em tudo que fazemos, uma honestidade em todos os nossos negócios e relacionamentos. Nós temos que ser diferentes. Porque Deus não admitirá isso na sua congregação. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Ele está falando de desejo de ampliar, desejo de ter mais, o desejo de receber mais. Ele está falando de pessoas que, a troco disso, fazem negócio até com o diabo, desde que seja para engordarem os seus cofres.
E é isso que a teologia da prosperidade hoje tem ensinado. Mas Deus está dizendo, não teremos isso na congregação do Senhor. Versículo 6, interessante, ele diz, não babujeis, dizem eles, ou seja, os que fazem isso dizem, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? É a pergunta que eles fazem. O que esses versículos estão dizendo? Que as pessoas que fazem isso não suportam esse tipo de profecia que Miqueias estava aqui profetizando. Eles olham para Miqueias e dizem, não babuge estas coisas, não fale estas bobagens, não diga estas profecias, porque isto não acontecerá conosco. Nenhum mal virá sobre nós. Invocam o direito. Não, Deus é nosso Deus, nós somos povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, nada de errado vai nos acontecer. Não venha babujar essas coisas, porque nenhuma desgraça vai cair sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Esses que fazem isso não aceitam essa profecia, irmãos. Hoje há muita gente profetizando, mas as pessoas não aceitam essa profecia. Nós estamos vivendo um tempo na igreja em que está se fazendo errado, está se construindo uma fé errada, a gente está profetizando, mas você quer arrumar briga com essa gente? É você falar a verdade para eles. Não aceitam de maneira nenhuma. Você vê hoje na internet, nos grupos de discussão, uma heresia enorme, mas se você disser isso da heresia, aí você é sem amor, você é isso, você devia estar pregando lá evangelizando, em vez de estar corrigindo os outros, não toqueis dos meus ungidos, aquele papo de sempre, né? Porque não aceitam a profecia do Senhor, e já era assim no tempo de Miqueias, como nós estamos vendo aqui. Mas o versículo 7 continua dizendo, sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Aquele que anda retamente, a palavra do Senhor é sempre boa. Agora, para quem está no erro, qualquer pregação é indireta. Já viu isso? Ou não, irmão? Para quem está no erro, qualquer pregação o pastor está dando uma indireta para mim. A carapuça sempre entra, né? Quando a pessoa está no erro, está no engano, ela vai sempre se incomodar. Agora, quem está andando retamente, não se preocupa com a mensagem de profecia tipo essa, porque tem a sua consciência tranquila para com Deus. Encara essa mensagem como uma oportunidade de aprender e de viver a palavra de Deus. Porque para os retos, para aqueles que andam retamente, as palavras de Deus fazem bem, mesmo quando elas são duras, como as palavras que Miqueias está proferindo. Ele está dizendo para os retos, a minha palavra faz sempre bem, não existe palavra dura para quem anda retamente. Entende isso, irmão? Então, o que Deus quer da gente? Que a gente ande retamente. Que a gente não precise ser repreendido pela palavra. Que a gente ande de acordo com ela, para que a gente tenha sempre prazer em ouvir a palavra de Deus. Que nunca seja um peso para nós ouvirmos a palavra do Senhor, porque andamos retamente. E veja, Paulo, ele ainda é bem enfático com relação a isso. Quando ele fala, eu quero ler contigo lá em 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Paulo faz uma advertência à igreja com relação a estas coisas. 1 Coríntios 5, 11, ele diz assim, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que dizendo-se o quê? Irmão, for o quê? Impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador,
com esse tal, nem ainda comais. Olha o alerta de Paulo. Veja como Paulo está nos alertando a identificar no meio do povo, chamado povo de Deus, que há sempre alguns que não são aquilo que dizem que são. E Paulo está exortando a igreja a observar isso. E para observar isso, eu preciso fazer algum tipo de julgamento, concordam ou não? As pessoas dizem, não julgue. Irmãos, a Bíblia nos chama a julgar. Ela só nos adverte que com a medida com que julgarmos, seremos também julgados. Mas ela nos manda julgar. Como eu vou obedecer esse princípio de Paulo se não fizer um julgamento sobre isso? Então ele diz, olha, eu escrevo que não se associem com alguém que se diz irmão. Irmão, ô irmão, paz do Senhor, irmão, ô irmão, se diz irmão, mas é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Não, eu não posso me associar com ele. Ainda que ele diga que é meu irmão. Qualquer um pode dizer que é meu irmão, pode ou não é? Quem tem boca fala o que quer, né, irmão? Agora, se eu vou aceitar ou não, é outra história, né? Mas qualquer um pode se dizer irmão. E Paulo adverte que com este eu não devo nem comer perto dele. Porque a gente, quando toma as refeições, nós estamos falando de intimidade. Você só leva para comer na sua casa, as pessoas são mais íntimas suas, não é? Você só chama para a sua mesa as pessoas com quem você deseja comunhão. E entre os irmãos, a Bíblia recomenda comunhão. Mas com aquele que se diz irmão, mas na verdade procede desta maneira, não tem que haver comunhão. Então veja a advertência de Deus para nós. Identificar o erro e repelir o erro. Deus não manda a gente ser tolerante com esse tipo de erro. Veja, Deus manda a gente amar os irmãos. Deus manda a gente amar até os inimigos. Concorda comigo? Mas amar o inimigo não quer dizer ser tolerante com a prática do inimigo. Muito menos com aquele que se diz irmão. A gente deve amar todas as pessoas, mas nós temos que observar, notar e nos separar de alguns que são falsos. E dizem ser, mas que na verdade não são. E isso é um alerta. E como é que eu descubro? É só ver a reação, é só ver o comportamento. Olha para o versículo 7 aqui de Miqueias, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Aquele que tem prazer na palavra, ele pode até ter erros, porque todos nós aqui temos erros. Mas a gente busca consertar os nossos erros. Quando ouvimos a palavra, somos incomodados a uma mudança e a uma transformação. E assim o Espírito Santo vai mexendo e transformando a nossa vida e temos alegria nisso. Não ficamos chateados com a palavra, pelo contrário. Queremos até que ela nos repreenda, porque é bom termos alguém que nos repreenda. Preguei isso aqui outro dia, irmãos. É bom que haja alguém que nos chame a atenção, que nos repreenda, porque assim consertamos o nosso caminho. Corrigimos os nossos erros. E então a palavra de Deus pode nos ajudar a identificar aqueles que se dizem irmãos, mas que na verdade não o são. E veja o que continua o texto dizendo em versículo 8 e 9. Mas há pouco se levantou o meu povo, como que? Como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. Olha a constatação de Deus. O meu povo se levantou como inimigo. Dentro do povo de Deus, alguns se tornaram inimigos de Deus. Então, o mal que fazem na congregação, que Deus não admite a presença, não é? Eles se tornam uma ameaça à obra de Deus. Tudo isso que está acontecendo hoje na igreja, de uma maneira geral,
com esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. Isso é uma ameaça à igreja. É dentro do próprio povo de Deus a presença de inimigos. Irmão, já chegam os inimigos que Deus tem lá fora, né? A gente tem inimigo dentro de casa. É pior ainda, né, irmãos? Então, é algo triste você ver Deus dizendo que o meu povo, aqueles que eu chamei, salvei, escolhi, livrei, agora se levantam como meus inimigos. Se tornaram meus inimigos e fazem maldade dentro da minha casa. E separam as mulheres e os filhos e fazem maldade dentro da minha casa, como ele está dizendo aqui. Então, a presença desses falsos cristãos é um prejuízo grande para a obra de Deus. A obra de Deus muitas vezes fica emperrada por causa da presença disto na congregação do Senhor, porque faz mal, porque atrapalha o crescimento da igreja, e Deus está aqui alertando quantos problemas Israel teve por causa disso. Até que todo o povo se tornou, em grande maioria, assim. E aí veio o juízo, veio a prisão, veio o cativeiro, porque já não havia mais solução para aquele povo. E versículo 10, ele diz: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Veja, Deus está aqui mandando embora, irmãos. Isso é também interessante, eu gosto de meditar sobre isso, porque às vezes a gente fica imaginando a igreja como apenas um lugar de acolhimento. E de fato o é. Concorda? A igreja é um lugar de portas abertas, aonde a gente acolhe pessoas, aonde doentes podem ser curados. Outro dia li até um quadrinho que alguém botou no Facebook, interessante, porque se você não quer encontrar doentes na igreja, é como você ir a um hospital e não querer encontrar doentes. É a mesma coisa, né? Você vai encontrar. Mas pessoas que estão em tratamento. E para estar em tratamento, você precisa se submeter ao tratamento. Você imagina um doente entrar no hospital e aí ser atendido, cercado por médicos e enfermeiros, e os médicos dizem: olha, você tem que tomar essa injeção, você precisa tomar esse remédio, você tem que fazer isso, a radiografia e tal. Ele: não quero. Imagina isso. O que é ser, né? A pessoa está lá ocupando um leito no hospital, mas ela não quer tratamento. E aí? O que vai ser dessa pessoa? O que vai ser desse hospital? Com os leitos totalmente ocupados por pessoas que não querem tratamento. Não, eu sei que eu estou doente, mas não quero. Isso aí que você está propondo, eu não quero esse tratamento. Então a gente imagina que a igreja tem que ser esse lugar só de acolhimento. Vem todo mundo, a igreja e tal. É interessante ver que Deus está mandando embora aqui alguns. Tá ou não? Ou sou eu que estou inventando? Versículo 10. Levantai-vos, ide-vos embora. Porque aqui não é lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Deus está mandando embora, irmãos. Veja, a gente fica pensando: não, vem, Deus quer você, Deus precisa de você, Deus isso, Deus aquilo. Irmão, você que precisa de Deus. Você que precisa ser aceito por Ele. Não é você que o aceita. Você que necessita do seu perdão. E se você não se endireitar, Ele te manda embora mesmo. Não vem com essa: não, Deus vai me aceitar pro resto da vida, essa porcaria que eu sou. Deus tem uma paciência, né? E vai me aceitar. Ele está dizendo: levante e vai embora, suma. Dê lugar para alguém, está ocupando esse leito aí, você não quer tratamento, você não toma os remédios que eu dou, não faz os exames que eu mando fazer. Está aí fazendo o quê? É um hospital, mas é um hospital para quem quer se curar. Não é um manicômio, não, irmãos. É um hospital para cura, para quem quer melhorar, para quem quer ser tratado, ser lavado. Você chega no hospital cheio de ferida, caiu de moto, se ralou todo, no asfalto quente. Chegou no hospital, a primeira coisa que faz com aquele teu ralado é o quê? Soprar. Coitadinho.
passa um óleozinho no raladinho dele. A enfermeira pega uma escova com sabão. Você... É ou não é, irmão? Estou exagerando? Não faz então. Não vem para cá. Vai para casa, pô, não perturba. É ou não é? Foi para o hospital para ser lavado, esfregado, curado, tomar remédio amargo. Dizem que só cura o que é amargo, né, irmão? Lembra desse ditado antigo? Só remédio amargo que é bom, né? Que cura. É assim que funciona. Se não, Deus diz assim: vaza, meu filho. Vaza, dá a vez para outro. A fila anda. Levantai-vos e ide-vos embora, diz o Senhor. E, na verdade, o que acontece é que quando a igreja anuncia a palavra de Deus, o resultado é esse. E, na verdade, eu não preciso, né? Acho que eu ainda não tive esses anos todos. Eu não me lembro de ter chegado para alguém e ter dito vaza. Eu não me lembro. Eu vou até perguntar à minha esposa. Alguém lembra? Já fiz? Não, acho que eu não fiz isso não. Eu acho que ainda não fiz isso, ainda não tinha essa experiência. Chamar um camarada e dizer: camarada, vaza. Eu ainda não tive esse privilégio. Mas já fiz isso pela palavra. Tanta pregação, que chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, ela vaza sozinha. Entendeu? Aí ela vai embora logo. Oh, graças a Deus, que bom. Por quê? Não aguenta a sã palavra, a sã doutrina, né? E aí não aguenta ouvir a palavra de Deus. Para os retos, para quem anda retamente, ela nunca incomoda, ela é sempre boa. Mas para quem está torto, ela é como uma prensa, né, irmãos? Aí é o que Deus faz aqui. Só que Deus é mais explícito, né? Deus diz: vai embora, meu filho, some da minha frente. É assim que Deus faz. Versículo 11. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, esse será o profeta deste povo. Olha aqui o que Deus está falando, irmãos. Que essas pessoas preferem ouvir os falsos profetas embriagados pelo álcool, pela bebida forte, do que ouvir uma profecia cheia do Espírito Santo. Ela prefere, se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: te profetizarei do vinho e da bebida forte, motivado pelo vinho e pela bebida forte, esse é o profeta desse povo. É o povo que gosta de ser enganado. É o povo que gosta da profecia do bêbado, do embriagado, tanto quanto aquele que está ouvindo, mas não gosta daquele que está cheio do Espírito Santo. Assim Deus dá a sua profecia através de Miqueias ao povo de Israel, que está vivendo tudo isso que está sendo dito aqui. O subtítulo do capítulo 2, aqui na minha Bíblia, é: ai dos opressores gananciosos. É contra esses que Deus está falando nesta profecia que termina aqui no versículo 11. Mas o consolo é aquilo que eu disse para você no domingo. Nas duas mensagens, Deus falou desse mesmo consolo. Há um remanescente. Não está totalmente estragado o povo de Deus. Não está totalmente estragada a igreja do Senhor, por mais congresso de fogo, de Benihim que aconteça, não está totalmente estragada a igreja do Senhor. Ainda há um remanescente, ainda há alguns que Deus tem reservado para si. Versículo 12: certamente te juntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o quê? O restante. É um resto, irmãos. Não é a maioria, é a minoria, é o que restou. O remanescente é sempre a menor parte. Muitos chamados, poucos escolhidos. Não é a multidão do oba-oba que é evangélica que vai entrar no céu. Não é a multidão do louvorzão gospel, da boate, do inferninho, que vai entrar no céu, irmãos. São os poucos,
é o restante. Como disse Isaías de manhã, domingo, se Deus não tivesse deixado alguns, há muito tempo que já éramos como Sodoma e Gomorra, mas sobrou um restinho que Deus está guardando. Congregarei o restante de Israel, polosei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. Olha o que Deus está dizendo aqui. É esse restante que ele vai guardar e que vai chamar de ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? Todos que estão na igreja são ovelhas? Não, a Bíblia diz não. Existem bodes na igreja. Existe joio no meio do trigo. Existe ou não existe, irmãos? Mas esse restante é que Deus chama de ovelhas do aprisco. Rebanho do meu pasto. É esse restante que Deus qualifica assim. E no versículo 13, veja como ele está aqui falando de Jesus, irmãos. Subirá diante deles o que abre caminho. Jesus é o caminho. Ele vai subir adiante de nós. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Lembra que Jesus disse, eu sou a porta. E disse que nele as pessoas entrarão e sairão. Olha Jesus aqui no texto de profeta Miqueias. O seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. O rei é Senhor e ele vai à frente das ovelhas, do restante de Israel, que não se contaminou, que não se dobrou a Baal, que está diante dessa porta, entrando, saindo, achando pastagens, vivendo na presença de Deus e deixando que Deus vá adiante deles. Irmãos, esse é o remanescente. O que eu quero? O que eu quero é fazer parte desse remanescente. O que eu quero é que você faça parte desse remanescente. Nós queremos que a igreja cresça, sim, queremos. Mas o crescimento numérico da igreja não me diz muita coisa. Não adianta termos aqui uma multidão, porque é a minoria que será salva. Queremos sim que a igreja cresça, mas mais do que isso, eu quero é que todos nós sejamos esse remanescente. Esse remanescente que reconhece Jesus, que deixa ele na frente, que se coloca como ovelha, não é como ovelha que se submete a Deus, não como gananciosos, que querem ganhar, que querem tomar dos outros, que querem mais, para eles o céu é o limite. Não, a igreja do Senhor é diferente. A igreja do Senhor é de gente ovelha, ovelha de Deus, no cuidado do Senhor, e Jesus vai à frente da gente. Eu quero que você esteja nesse remanescente. Eu quero estar lá também. Amém? Eu quero que a gente seja cristão que simplesmente procura viver a palavra de Deus. Nem mais, nem menos. Procura apenas viver de acordo com ela. Que Deus levante homens e mulheres para esse remanescente aqui na nossa igreja. Ovelhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém?